Graça a todos, que Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Helen Cristina e estou aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Vamos falar sobre o medo. O que o medo produz nas nossas vidas? O que é o medo? E como é que nós podemos vencer o medo, queridos? Mas antes de tudo, se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like, aperta aí o sininho, se inscreva para que receba outros vídeos da palavra do dia. E se puder, compartilhem e deixa aí o seu like. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Senhor, entramos agora na sua presença, te pedindo perdão por todos os nossos pecados de língua, de obra, de pensamento, de omissão. Nos perdoa, Senhor, por todo pecado e toda iniquidade, toda injustiça que nós cometemos. Nos perdoa, Senhor, por toda desobediência e transgredir a lei do Senhor. Perdão, Senhor, por tudo. Nos lava com o teu sangue, nos purifica, Senhor. Cria em mim e em cada um de nós um espírito reto e puro que agrada ao Senhor. Senhor, como nós te amamos, te adoramos e te honramos aqui neste lugar, estamos felizes e agradecidos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós. Muito obrigada, Jesus. Fique conosco operando as suas maravilhas, a sua graça e a sua presença nos basta. Completa a sua obra em cada um de nós. Queridos, vamos então ler a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Está em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. Queridos, viver com medo é viver na escravidão. Viver com medo é um castigo para aqueles que são covardes. Porque o medo, ele vai definir a sua vida, as atitudes que você tem de medo, vai definir a sua vida. As atitudes é uma projeção do seu espírito. Então, você tem que ser livre do espírito do medo. O espírito do medo, ele é do mal. E quando você vive constantemente com medo, isso vai fazer com que você fique paralisado, porque o medo te paralisa. O medo não permite que a fé flua na sua vida, vai ter um bloqueio aí. E é terrível viver com medo. Jó disse: o que eu temia veio sobre mim. O que vai acontecer? Quando você está com medo, vai vir sobre a sua vida aquilo que você não quer. Aquilo que você tem medo virá sobre a sua vida. O que pode vir sobre a sua vida? Quando você tem o espírito do medo, vai vir a pobreza, a miséria, a escassez, vem as enfermidades, coisas ruins que você não quer. Então é por isso que nós temos que ser livres do espírito do medo. As atitudes de medo vai definir a sua vida. Então Deus disse, que nos deu um espírito de força, de domínio próprio, de Abba Pai. E não temos que viver com medo. Apesar da crise que está em aumento, nós estamos passando por situação difícil, por tribulações, por situações adversas, uma crise muito grande financeira, estamos atravessando essa pandemia, mas mesmo assim, temos que ser livres. Nesse momento tem pessoas que vivem constantemente atemorizado e com medo das coisas que ainda estão por vir, com medo de não saber como sustentar a sua família, como pagar as suas dívidas, estão com medo, em pânico, de perder os seus empregos, de não saber, queridos, como sustentar a sua família, como pagar as suas dívidas. Mas Deus te manda dizer assim, permaneça firme, tenha fé. Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer essa crise tão grande que nós estamos passando. Temos que estar confiantes no meio da tribulação e da crise. Devemos ter uma atitude de ser corajosos, ser atrevidos e ousados no meio da crise. Quem está entendendo?
começar a fazer o que é correto, andar em retidão, arrepender dos nossos pecados, pedir, Senhor, perdão, me perdoa, Senhor, por ter andado com medo. Me dá, Senhor, esse espírito de força, o Espírito Santo me enche, Senhor, me revive do seu doce Espírito. Porque, queridos, o meu ato, ele faz com que outros possam fazer o que eu estou fazendo agora. E eu tenho que ser exemplo. Na minha história, eu devo servir de aspiração para a vida dos outros. Quem está entendendo? Davi foi um homem corajoso. Ele é um exemplo de coragem, porque ele sempre esteve na linha de frente, ele enfrentou grandes batalhas com a graça de Deus. Davi foi corajoso, ele fez de tudo para agradar a Deus, ele tinha um coração que agradava a Deus, era rápido em se arrepender. E as atitudes de Davi serviu para que outros fizessem o que ele fazia. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto, sair de trás de alguém ou de alguma coisa. Devemos ser livres dos nossos medos e enfrentar a crise, os nossos problemas e ir à luta, queridos. Seguir em frente verdadeiramente. Não se esconda mais, é isso que Deus está te dizendo. Deus disse que os covardes não entrariam no reino de Deus. Então, que perigo é estar constantemente com medo? Deus disse que os covardes, ele não pode usar aquele que é o medroso. O que é o medo, então? Quais são os seus efeitos? O medo é uma fobia, é um pânico que entra na vida da pessoa, é o terror e pode causar um ataque do coração e a pessoa pode desmaiar facilmente e começa a ver através da imaginação. É terrível viver com medo. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em caridade. Então o temor é um castigo para aqueles que são covardes, porque o perfeito amor, ele lança fora o medo. Deus, ele quer te usar nesse último tempo. Deus, ele quer que vivamos com coragem, verdadeiramente. Que possamos enfrentar os nossos problemas e crise, ter esperança nele, confiar e caminhar por fé e não por vista. Deus, ele está te chamando, queridos, a viver uma vida com valentia. Aqueles que têm medo, o efeito que vai causar neles é que eles vão estar constantemente atemorizados, desgastado, desmaiando facilmente, vão ficar estancados, queridos. Viver constantemente com medo vai fazer com que você fique bloqueado e a fé não flua na sua vida. Aquele que tem medo, ele vê as coisas através da imaginação, não vê o que é real. Por exemplo, Jesus Cristo, quando caminhou sobre as águas, os discípulos viram aquilo e pensou que era um fantasma. Eles começaram a ver através da imaginação por causa do medo que eles estavam sentindo. E era apenas Jesus Cristo sobre as águas. Então é terrível. Por exemplo, outro personagem é o rei Saul. O rei Saul, ele tinha esse espírito do medo que invadiu a vida dele. E ele começou a agradar a pessoas, agradar a ele mesmo. Desagradava a Deus e agradava somente a ele e a pessoas. Tinha medo do que as pessoas iriam pensar dele. E ele foi um covarde. Começou a perseguir a Davi e fez tudo o que era mal e foi contra o que Deus tinha preparado. Os covardes são aqueles que nunca tomam decisão, eles são indecisos, eles ficam em cima do muro, eles não amam a Deus. Em Apocalipse está escrito, né? Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus. São aqueles que lutam, que vai à luta por realizar os seus sonhos, por colocar o seu negócio. Luta, queridos, por fazer aquilo que agrada a Deus. Já não é tempo de viver na covardia, é tempo de sair de trás e ir para a linha de frente. Deus anda buscando guerreiros que se envolvam, que se comprometam com o reino dele, com Deus, com aqueles queridos que façam algo para servir a Deus a partir de agora. Temos que ser corajosos. Deus está te chamando a viver uma vida de poder, a caminhar por fé e não por vista, a ir para frente e lutar como guerreiros, queridos. Ser um atrevido, ousado,
lutar por realizar os seus sonhos, concretizar o propósito que Deus tem aqui na sua vida, peça a Deus um espírito de força a partir de hoje, Deus te dará em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: eu combati o bom combate e venci. Vença os seus medos, porque assim você será um vencedor, verdadeiramente. Peça a Deus que te unja hoje e seja livre do espírito do medo a partir de agora. Sirva a Deus, faça aquilo que agrada a Deus, ande no centro da vontade de Deus, seja livre de todo espírito de medo e de incredulidade. A partir de agora, queridos, comece a andar no centro da vontade de Deus, caminhando por fé, crendo em Deus, confiando no Senhor. Faça aquilo que te corresponde e Deus vai fazendo todo o impossível acontecer na sua vida. Amém, queridos? Seja corajoso e valente, um guerreiro, e luta na linha de frente, enfrentando a crise e os seus problemas com valentia, porque Deus é contigo. Deus é conosco, Senhor. Ele está no controle de tudo. Amém?